A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos, aqui da Igreja Sede. E eu estou aqui para dar continuidade ao estudo da Palavra de Deus no capítulo de 1 Reis, capítulo 18 do livro de 1 Reis. Estamos estudando a vida do profeta Elias, um homem que foi levantado por Deus para enfrentar o perverso rei Acabe e a sua mulher Jezabel, uma mulher que estava distante, mas muito longe de servir a Deus, estava servindo a Astarote. Baal comandava a vida de Acabe e o povo de Israel estava distante de Deus. E Deus levanta então Elias para poder confrontar o rei Acabe. Nós paramos no versículo 22 do capítulo 18. Antes, eu quero agradecer ao pastor Gedeon Júnior, à pastora Eloide Ramos, e estamos aqui diariamente. Se você tem nos acompanhado agora recentemente, basta entrar no nosso canal IEPBC Brasil e ouvir os estudos anteriores. Todo o contexto já foi falado e nós agora estamos no versículo de número 22. Eu queria ler com os irmãos, o texto está aí na sua tela e eu gostaria que os irmãos acompanhassem 1 Reis, capítulo 18, versículo 22. Elias e os profetas de Baal. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Porventura, dorme e despertará. E eles clamavam a grandes vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água.
Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e Deus de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que conforme a tua palavra fiz estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que esse povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Irmãos, até o versículo 39. Até aqui não tinha caído chuva ainda. Deus pede para Elias sair de Sarepta. Ele estava lá sendo alimentado pela viúva. Ele então vem a Israel, encontra Obadias. Obadias fala com Acabe e os dois se encontram, Acabe e Elias. E Elias então, como se fosse um bate-boca, né? Porque Acabe diz: você é perturbador de Israel. Ele fala: não sou perturbador de Israel, não. Quem é perturbador de Israel é você e seu pai. Então ficou aquele princípio de bate-boca. Ele falou: bora fazer o seguinte para acabar com a confusão? Bora fazer um desafio. Você vai reunir todo o povo aqui no Monte Carmelo, que foi a aula, o estudo, né? Que foi o estudo da última semana, na última sexta-feira. E aí você vai reunir todo o povo aqui no Monte Carmelo. Eu até mostrei a foto do Monte Carmelo no áudio anterior. E você vai fazer o seguinte: você vai trazer os 450 profetas, os 400 profetas de Baal e os 450 profetas de Azerá. E vamos colocar aqui no Monte Carmelo. E aí o rei Acabe faz essa convocação. Ele convoca todo Israel. Eu imagino até, né? Vamos ver o que esse profeta doido aí tem a nos dizer. Isso é um maluco. Apareceu aí do nada. Até então, né? Ninguém conhecia Elias. Agora apareceu o Tisbita e ele quer conversar, ele quer bater um papo, ele quer falar alguma coisa. E como ele falou que não ia chover e não choveu, ou seja, é um homem que não pode ser ignorado. É um homem que a gente vê que tem uma autoridade na vida dele. Então ele é um homem que não pode ser ignorado. Então vamos ouvir o que ele tem a dizer, porque ele falou há 3 anos atrás que não ia chover e não choveu. Então vamos ouvir o que esse homem tem a dizer. E aí reuniu todo mundo ali no Monte Carmelo, todo Israel e 850 profetas de Baal. 400 de Baal e 450 de Azerá, de Astarote. O que acontece? Elias vem com a seguinte proposta: vamos resolver essa questão. Vamos ver quem é o Deus verdadeiro, porque eu sei que o meu Deus é verdadeiro, mas vocês estão cocheando em 2 pensamentos. Vocês pensam que Baal é Deus? Vamos fazer o seguinte: vamos pegar 2 bezerros. Acabe já tinha trazido os 2 bezerros. E aí Elias fala: escolha um. Você vai pegar um bezerro, vocês vão escolher um bezerro, o que sobrar, o outro eu vou pegar para mim. Nós vamos colocar sobre o altar e vamos oferecer e vamos pedir para que Deus mande fogo no altar. Tem que responder com fogo. E o Deus que responder com fogo, vocês não vão meter fogo no altar, evidentemente. O Deus que responder com fogo, esse será o Deus verdadeiro. Esse será o Deus que vamos seguir. Esse será o Deus que vamos reverenciar.
esse será o Deus que vamos dar honra. E aí o povo diz, é boa esta palavra, é boa esta palavra. Então vamos lá, escolha o bezerro e comece todo o trabalho. A Bíblia diz então que eles escolheram o bezerro e eles prepararam o bezerro. Isso é baseado no sacrifício. Todo mundo sabia como é que se fazia um sacrifício, preparava ali todo o bezerro. E ele preparou então, não sei se preparou da maneira correta, os profetas de Baal, possivelmente não. Então eles pegaram eles pegaram o bezerro e colocaram ali sobre o altar e começaram a invocar o nome de Baal. O nome de Baal. A Bíblia diz, irmãos, que isso foi pela manhã. Então vamos colocar aqui 8 horas da manhã. Vamos dizer que foi 1 hora preparando o altar, aquela coisa toda, e 8 horas da manhã começou a clamar a Baal. E eles começaram a clamar a Baal, responde-nos. Porém não havia voz, é o que a Bíblia diz, nem quem respondesse, e saltava sobre o altar que se tinha feito. Então, imagina, Baal considerado o rei da chuva, Baal considerado o rei das colheitas abundantes, da agricultura, da fertilidade. Há 3 anos eles estão clamando por Baal. Há 3 anos estão pedindo misericórdia por Baal, porque havia uma seca em Israel. A Bíblia diz que havia a Bíblia diz que havia uma seca violenta em Israel, severa. Uma coisa terrível estava acontecendo, pessoas estavam morrendo, não tinha plantação, não tinha comida. A fome era extrema em Israel. Então eles já estavam clamando a Baal há muito tempo. Só que agora, no desafio de Elias, eles imaginavam, nós vamos clamar e Baal irá nos responder e vamos envergonhar esse profetinho aí. Isso é um profetinha, nós vamos envergonhar esse profeta. E a Bíblia diz, irmãos, que eles clamaram a Baal, mas ninguém respondeu. Por que ninguém respondeu? Porque é falso. Baal não existe. Baal era só na cabeça de Acabe, era só na cabeça daqueles profetas. Baal é imaginário, não existe. Tanto é que ele faz uma estátua de Baal, só que Baal não existe. E se você está me ouvindo, meu querido irmão, estou até já te chamando de irmão em nome de Jesus. Se você está me ouvindo e adora a estátuas, a ídolos, se prostra diante de imagens, não irá te responder. Tem olhos, mas não te vê. Tem ouvido, mas não te escuta. Tem mão, mas não pode tocar em você. Tem pés, mas não andam. Isso é feito de gesso. Não pode ouvir, não pode te abençoar. Isso não existe. Então Baal estava ali, mas não existe. E eles começaram a clamar desde manhã. Vamos supor 8 horas. Começou 9 horas, nada. 10 horas da manhã, nada. A Bíblia diz que ele saltava sobre o altar que se tinha feito. 11 horas da manhã, nada. Nada. Meio-dia, versículo 27. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava. Eu acho que Elias debaixo da sombra, o povo lá no meio do sol, não tinha fogo no altar, o bezerro ali, já morto, todo estraçalhado, o altar montado, e Elias zombava dizendo, clame em altas vozes, vocês estão clamando, rapaz, estão falando baixo, hein? Vocês estão gritando, mas tá um grito muito pequeno, gritem mais alto, vocês são 850 profetas. Não é possível que 850 profetas clamem mais alto, mais alto. Porque ele é Deus, ele é um Deus. Ele é um Deus, Baal não é um Deus? Então clame mais alto. Ele estava zombando, a Bíblia fala, irmão, que estava zombando. Zombaria. Ele é um Deus. Ele é um Deus. Pode ser que esteja falando. Ou que tem alguma coisa que fazer. Já pensou? Já está ocupado? Ou que intente alguma viagem.
Porventura, quem sabe, já pensou? E se ele estiver dormindo? Então clame mais alto. Ele pode estar dormindo, ele pode ter feito uma viagem, ele pode estar fazendo alguma coisa. Então clame, porque Baal não é Deus, ele não é Deus. Então clame mais alto. E aí ele vai acontecer o quê? Vai despertar. Ele despertará. Então vai lá. Clame, grite e arrocha. Porque aqui um pouquinho o Baal desperta. Vocês estão clamando desde manhã, né? Até meio-dia. Vai mais um pouquinho aí, quem sabe? E eles clamavam a grandes vozes, é o que diz o versículo 28. E aí, irmãos, eles se retalhavam com facas e com lancetas. É tipo assim, eu vou me sacrificar e Baal vai nos responder agora, porque estamos nos sacrificando. E começaram a se cortar, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. Eles se mutilavam, eles se cortavam, ofereciam sangue a Baal, aquela coisa toda. Então eles estavam se cortando, porque eles pensavam assim: vamos fazer então o sacrifício completo e vamos nos mutilar, vamos nos cortar. A Bíblia fala que ele se retalhava com facas e com lancetas, conforme o costume. E a Bíblia diz que derramaram sangue sobre si. E aí sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, e nem atenção alguma. E Acabe está vendo tudo isso, hein, irmãos? Acabe está presenciando tudo isso. Eu não sei, a Bíblia não diz, mas é possível. Não, aí não vai estar não, porque Jezabel soube depois. Então Jezabel não estava aqui, porque a Bíblia vai dizer que depois é que Jezabel fica sabendo. Acabe vai lá e conta tudo para Jezabel. Então Jezabel não estava aqui não. Então, mas Acabe estava. Então Acabe estava aqui. E Acabe estava vendo tudo isso. Estava lá os profetas e todo mundo vendo isso aqui. Aí Elias, irmãos, faz o seguinte. Então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim. Bora, vamos parar com essa palhaçada. Vocês já viram que não vai responder mesmo. Vocês já viram que não vai acontecer nada mesmo. Então vamos cá, vem cá, todo mundo aqui. Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E reparou o altar, não os profetas de Baal, viu, irmãos? Chegai-vos a mim, o povo, o povo. Os profetas deviam ter ficado lá, clamando lá, vai saber, devia ter ficado lá, clamando no outro altar, e Baal vai responder, e Elias falou para o povo: vocês aqui, ó, o povo, chegai-vos aqui a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Então vamos organizar esse altar aqui. Quer que Deus faça alguma coisa? Vamos primeiro arrumar o altar. Vamos primeiro organizar o altar. E Elias tomou 12 pedras. Isso aqui já foi uma afronta, porque estava no reino de Israel, e no reino de Israel tinha 10 tribos. E Elias pega 12, porque para Deus não tem divisão não. Tinha 2 no sul, 10 no norte. Aqui já foi uma afronta a Acabe. E ele pega 12 pedras, representando as 12 tribos, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Então ele pega as 12 pedras, e com aquelas pedras, versículo 32, edificou o altar em nome do Senhor. Depois ele fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Ele está seguindo aqui o altar, o que foi ensinado desde lá da época de Moisés, da época de Levítico. Ele está seguindo todo o procedimento. Então ele armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E ele diz: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Lembre-se, estava em época de seca. Água aqui é ouro. Água aqui é ouro.
E ele manda pegar água, que é ouro aqui, está em seca em Israel. Então vai lá, pega lá a água e diz, fazer a segunda vez. E colocou a água e derramou sobre o holocausto e sobre a lenha. E fizeram a segunda vez. Disse ainda, fazer a terceira vez. E fizeram a terceira vez. No profeta de Baal, nos altares, eles, com malandragem, colocava óleo, colocava azeite e colocava um pouquinho de faísca ali. Por isso que Elias fala, ó, não meta fogo, não meta fogo. Vá lá, mas não meta fogo. Então, aqui não, ele manda colocar água para dificultar mais ainda, para eles verem que não tem malandragem, que não tem maracutaia. Coloca água aí nesse altar. Água, bastante água, uma vez, duas, três vezes. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Aí vem o 36. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, então ele ofereceu a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse, ó Senhor Deus de Abraão, ele ofereceu ao Senhor, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que é Jacó, que o nome de Jacó foi mudado para Israel. Então, Abraão, Isaque e Jacó, Israel. Manifesta-se hoje. Quando Elias abriu a boca aqui, irmãos, eu imagino aquele silêncio. Se o profeta de Baal estava ainda fazendo zoeira lá, eu imagino que eles pararam. Que era um homem de Deus. E ele fala, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Irmãos, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Quem mandou fazer tudo isso foi o próprio Deus. Não tem como dar errado. E ele vem, responde-me, Senhor. Responde-me, para que esse povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. O povo de Israel, irmãos, veja a cena. Veja esta cena, em nome de Jesus. Olha só, todo mundo lá olhando para Elias, o povo, o profeta de Baal devia estar lá, os profetas. Nós vamos ver o que vai acontecer com eles, vai ficar barato não. E o povo, os profetas lá, aqui está o povo, é como eu vejo, viu, irmãos? É como eu vejo. Então está o povo aqui na frente de Elias. Acabe com os olhos assustados e está esse homem falando com poder, com autoridade, todo mundo olhando. 38. Então caiu o fogo do Senhor, porque até há comentários que Baal era o Deus do relâmpago, Deus da chuva, Deus do relâmpago, poderia mandar até fogo cair do céu, mas não caiu foi nada. Aí então o fogo caiu do Senhor, caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, consumiu a lenha, consumiu as pedras, consumiu o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Irmãos, que maravilha, que Deus poderoso, que Deus tremendo. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Nós aprendemos que quando Elias chamou o povo que estava em redor de si, ele começou a restaurar o altar do Senhor. Ele começou a restaurar o altar do Senhor. Isso nos ensina que quando abandonamos o Senhor, precisamos primeiramente reconstruir o nosso altar. Significa uma restauração. Para ouvirmos a resposta de Deus para as nossas vidas, precisamos primeiro restaurar-nos. Precisamos ver onde nós erramos.
Temos que nos arrepender dos nossos pecados, humilhar diante do Senhor, humilhar diante de Cristo e preparar o altar para ser queimado pelo fogo do Senhor. Aí a presença de Deus vem em nossas vidas. Aí nós nos solidificamos na rocha que é Cristo e voltamos nossos corações para o Senhor e com certeza iremos nos submeter à sua vontade. Então, após a preparação completa do altar, de armar a lenha, dividir o novilho para o sacrifício, ele ainda pede que o povo enche 4 cântaros, derrama sobre o altar, sobre a lenha, faz isso por 3 vezes. Tanto é que a água que foi derramada corria ao redor do altar, encheu todo o rego, e o profeta ora. Pode orar com fé, meu irmão. Pode orar com fé. Ele ora: Senhor Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que segundo a tua palavra fiz estas coisas. Isto nos ensina que tudo que aconteceu aqui estava direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Nada era invenção de Elias. Nada era invenção de Elias. O profeta estava ali cumprindo um desígnio de Deus para mostrar ao povo que só existe um único Deus e deveriam se arrepender dos seus pecados. E ele vem: responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu és Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Nesse momento, desceu fogo do céu, consumiu tudo o que estava ali, as pedras, a terra, a lenha, o holocausto, e também lambeu toda a água que estava no rego. E aí eles vêm da resposta, cai com o rosto em terra, não tem para onde. Se prostra diante do Senhor e fala: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. O nome do Senhor foi exaltado e glorificado. E aí, ainda não caiu chuva. Ainda vai acontecer algo aqui que eu vou falar no áudio de amanhã, porque já venceu aqui o meu tempo. E amanhã a gente continua o capítulo 18. Meus queridos, glorifica a Deus por isso. Glorifica a Deus. Um homem desafia 850 falsos profetas, profetas falsos que adoram a imagens, a Baal, a Astarote, e sai vitorioso. E o povo com o rosto em terra, clamando, dizendo: só o Senhor é Deus. Alegre-se o teu coração, porque você serve o único Deus, o Deus verdadeiro. Eu tenho que alegrar o meu coração, porque eu sirvo o único Deus, um Deus verdadeiro. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Uma ótima semana na presença de Deus. E que o nome de Jesus seja glorificado e exaltado. Meus queridos, um forte abraço. A paz do Senhor Jesus. Amém.